pessoal, e hoje novamente com o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre low carb. O que é isso? E eu trago para vocês, para um diálogo, o Igor Zósimo e Adriano Cobianchi, até li aqui para ficar mais fácil, para dialogar um pouquinho sobre o que é essa low carb, por que eles estão aqui, vamos descobrir um pouquinho como é que funciona tudo isso daí. Muito obrigada por vocês dois estarem aqui. Eu que agradeço. Nós agradecemos imensamente. Eu conheci a low carb, que eles vão falar um pouquinho esses dias, e amei. Levei para casa, as crianças comeram um pouquinho. E me diz uma coisa, o que é a low carb? E antes a gente tem uma coisa chamada arte low carb. O que é, de onde que surgiu, como que funciona isso daí? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá? Paula Saldanha, pela oportunidade de falar um pouco sobre a nossa empresa e principalmente sobre a culinária low carb e a alimentação low carb, porque existem alguns mitos sobre essa culinária e é uma culinária relativamente nova e muitas pessoas ainda não conhecem ou têm ainda muito preconceito. Então é muito importante ter esse espaço para que a gente possa conversar mais um pouco sobre a alimentação low carb. A alimentação low carb nada mais é do que um estilo de vida em que a gente restringe o carboidrato da nossa alimentação diária. Então, low carb, traduzindo para o português, é menos carboidrato, simples assim. E a Arte Low Carb é uma empresa que eu e meu sócio Adriano desenvolvemos para que a gente possa conseguir fazer os produtos, massas, pães e bolos, porque nós temos a preocupação que sejam produtos deliciosos e que sejam para a família inteira. É quebrando aí mais um mito de que low carb ou saudável não é gostoso. É verdade, eu acredito. A gente observa muito na prática do dia a dia um preconceito. Sim. Muitas vezes entre os casais, um tá de dieta, o outro não tá. Não vou com você. Não vamos em tal local. Ou vamos comer tal coisa. Não. Sim. O objetivo de vocês é atender a toda a família. Toda a família. Perfeito. Independente de idade. Sim, a ideia é fazer justamente a inclusão daquela pessoa que necessita de um alimento que é mais restritivo, não é comum, mas que coma junto com a família um alimento gostoso, que vai agradar a todos e que também tem baixo carboidrato, baixa caloria e é saudável e prático. E da onde que surgiu? Por que surgiu a arte low carb para vocês? Porque muitas vezes a gente entra no mundo, eu sou nutricionista, a gente entra no mundo da ação, de nutrir, por uma fundamentação familiar, um objetivo de vida, uma filosofia da ação de nutrir, que é o meu, onde você busca a melhora do outro. Qual que foi de vocês? Eu vou ser bem sincero, simplesmente porque eu preciso comer para sobreviver. Eu preciso comer para poder fazer minhas atividades do dia a dia, praticar os exercícios físicos. E se eu não como bem, se eu não me alimento bem com produtos saudáveis e que sejam gostosos e práticos, a gente acaba comendo errado. Então surgiu da minha necessidade de ter produtos saudáveis e que sejam práticos para o meu dia a dia. E eu tinha muito dificuldade em encontrar produtos saudáveis e gostosos. Sem falar que muitos dos produtos que eu encontrava não eram low carb de verdade, ou eles substituíam o açúcar por maltitol, por exemplo, que acaba funcionando como açúcar e traz até mais malefícios do que o próprio açúcar. Então eu senti essa necessidade de criar os produtos para que primeiramente eu pudesse comer e aí depois veio então a ideia de que é possível fazer um produto gostoso, então eu vou fazer para todo mundo que eu puder levar, né, essa qualidade de alimentação. Legal. E o que é a empresa low carb? Qual que é a sua base? Ela tem massas, ela tem molhos? O que é a base da arte low carb? A nossa base são massas artesanais. Massas artesanais estas focadas em massas italianas. Então, nós fazemos lasanhas, macarrões, massas recheadas, todas salgadas. Nós começamos com essa produção porque a gente viu que é a maior necessidade, a maior demanda no dia a dia das pessoas.
Quem, por exemplo, tem algum problema de saúde, como o diabético, o celíaco, é o que eles não podem comer. Eles são privados de ter o prazer de comer uma massa, uma lasanha ou um pão. E o salgado é o mais difícil, né, de ter? É o mais difícil, é o mais complicado. E que seja gostoso. Geralmente a gente encontra pão com sabor de omelete, textura de omelete. Porque ou é com pão, ou é com ovo, ou é com frango, ou é com proteína, ou é uma massa com base de arroz, que Sim. pelo menos na minha prática, se você errar, ela fica crocante. Sim, sim. Ela não fica com uma textura agradável, né? Porque quando você tira... eu cozinho, além de ser nutricionista, eu cozinho na minha rotina da minha casa. Então, a gente observa que quando você vai fazer pães, a gliadina, que é o que tem no trigo, é o mais difícil da gente fazer a umectação. Sim. Né? E Sim. vocês conseguiram, eu tive o prazer de experimentar. Então, eles conseguiram fazer com que esta massa fique numa consistência extremamente palatável e agradável. Né? Eu acho que a melhor degustação é criança. Então, passou lá pelos meus filhos. Então, e a minha filha tem um paladar super... não é seletivo, mas ela sente o gosto Apurado. muito apurado. Ela sente um leve doce por trás da Sim. lasanha. Sim. Que é da biomassa de banana verde, né? Também. Nós pensamos em uma receita em que ela fosse nutritiva e, ao mesmo tempo, gostosa. Tirando a farinha de trigo, como a gente bem sabe, ela é rica em carboidratos disponíveis, que são amidos, caiu na nossa corrente sanguínea, vira açúcar muito rápido. E isso eleva o pico, né, de glicemia no nosso sangue. Além dele ser complexo, culinariamente falando, ele tem 5 características muito importantes. Então, é uma farinha super complexa, bem complexa. Então, para a gente conseguir substituir essa farinha, a gente tem que colocar vários outros componentes para que tenhamos o mesmo resultado. Então, eu digo assim, que a gente conseguiu fazer uma massa não só que tenha um aspecto semelhante, como muito melhor. Muitos clientes se surpreendem com o sabor e dizem que é até superior a uma lasanha tradicional, por exemplo. Então, o fato de sentir um pouco o sabor adocicado é porque a farinha de banana verde ela tem um sabor completamente neutro. Ela não tem sabor algum. E o residual doce é porque nós trabalhamos com produtos sem conservantes. Então, a gente pega o tomate, processa, faz aquele molho totalmente artesanal. A carne, a gente tempera e faz uma carne seca a frio na nossa própria empresa. O bacon é artesanal. Então, a gente usa especiarias que são naturais e sem glúten, assim como os temperos. E o resultado é que é um sabor muito mais aromático e remeta ao sabor adocicado lá no finalzinho. Quando termina, sobe o sabor no céu da boca, fica o sabor um pouco adocicado. É porque é um produto mais artesanal. Legal. E sem aquele sabor de processado que às vezes tem na maioria dos produtos que são processados. É por isso. Eu só fui prestar atenção depois que ela falou, deixa eu degustar melhor. Daí o meu guri falou, não senti nada, não. Eu falei assim, eu fui prestar atenção. Eu acredito que esse paladar veio da minha sogra. A minha sogra, quando a gente fazia pães e massas sem glúten há mais de 10 anos atrás, na nossa rotina de casa, ela sabia experimentar a massa e, tá faltando isso, tá faltando aquilo, vamos acrescentar tal coisa, Paula, que é das pessoas que realmente tem a prática da culinária, Exatamente. né? Isso é muito legal, né? E que a gente tem perdido muito dessa prática da culinária diária, do sentar em família, né? Exatamente. E você degustar este prato. E aí, quando o Adriano virou para mim e falou assim, Paula, o nosso objetivo é que a família possa todos sentar à mesa e degustar o prato sem estar diferente, né? Sim. Né? E isso é muito importante, né, Adriano? Exato. Nós pensamos nisso com relação ao diabético ou ao celíaco, que tem que comer uma comida diferente. O celíaco, às vezes, tem que comer separadamente da família. Não, nós criamos um alimento que é saudável, é gostoso e que todos podem comer juntos. Tanto é que nós somos contra a embalagem individual. Nós gostamos de ter a embalagem grande que é para a família. Compartilhável. Para compartilhar. E tem um detalhe também do sabor, é o leite de coco. Que nós não usamos leite de vaca, nós usamos leite de coco que nós mesmos fazemos. Então isso pode remeter um saborzinho adocicado no fundo. Que todos os molhos
A maioria dos molhos levam leite de coco. Sim. Perfeito. E além, então nós temos aí uma composição para a família, onde nós atingimos quem é intolerante à lactose ou à proteína do leite, quem é celíaco e também os portadores de diabetes. Sim. Onde a gente consegue dar uma controladinha aí nesse índice glicêmico para um cálculo mais fácil. Sim, né? Exatamente. E dentro das composições de massas, a gente tem toda uma orientação, né? Um rótulo, eu olhei a quantidade de carboidratos, a quantidade de lipídio, onde essas pessoas que fazem a contagem de carboidratos, no caso do diabético, conseguem naturalmente utilizar. Sim. Exatamente. Nós nos preocupamos muito com a informação, qualidade da informação. E logo no início já começamos a construir as informações nutricionais e temos inclusive uma nutricionista responsável técnica por isso, para que tudo seja fidedigno e que tenha informação disponível para as pessoas. E a outra questão, o diabetes, nós temos o produto que o diabético, o celíaco, o intolerante à lactose pode comer, mas também temos o produto macarrão, que é aquele que está querendo perder peso. Quer dizer, qualquer pessoa que deseja um macarrão saudável pode fazer uso, e também serve para ser colocado em protocolos de dieta, de emagrecimento, por exemplo. O macarrão, a porção tem 60 calorias, já incluindo o molho bolonhesa, quando fizemos esse cálculo. Uau! E 7 gramas de carboidrato e 7 gramas de fibra. Que é uma coisa muito interessante. Sim. A fibra é algo muito legal, Sim. porque a fibra ela ajuda tanto no índice glicêmico, em relação também ao trato gastrointestinal, a mobilidade, a motilidade, que hoje uma grande parte da população tem dificuldade na ingestão de fibra, né? Exatamente. Então, a gente observa que a dificuldade da ingestão de fibra, e aí a gente também tem, em conjunto com isso, a ingestão de água no dia a dia, que a população tem bastante dificuldade, mas muito legal. E me diz uma coisa, de onde que surgiu essa história de vocês? A história em si. Bom, no meu caso, a nossa história é bastante semelhante, mas eu passei a vida inteira brigando com a balança. Então, era a fase gordinho, fase fazendo dieta, depois eu emagreço, daí eu começo a mergulhar no doce de novo, aí eu entro em depressão, e isso foi um ciclo a vida toda. Até que na última depressão eu percebi esse link entre depressão e açúcar. E resolvi estudar low carb. E comecei a me aprofundar nos estudos e vi que eu tinha que produzir um docinho, alguma coisa que pudesse encaixar na minha dieta. Porque daí eu consigo estar de dieta e ficar bem. Perfeito. Até que conheci o Igor, que é um chefe desde criancinha. Pois legal. é, acredita que meu primeiro bolo eu fiz com 7 anos de idade. Que lindo. Com 1 ano já estava dentro do armário batendo com as tampas na panela. Mas que o melhor brinquedo que existe. Né? É uma delícia. Mas vai explicar o porquê, né? Desde muito pequeno eu tinha um instinto de ir para a cozinha e ficava a maior parte do tempo na cozinha, observando minha madrinha, que é uma cozinheira exímia, minha mãe também. Então eu cresci no ambiente de cozinha, vendo elas cozinharem, e isso já me despertou interesse desde pequeno. E por ter uma mãe que não fazia absolutamente nada de doce, eu me senti meio que obrigada a fazer doce, entendeu? Então eu fazia doce para mim e para a família inteira. E aí eu cresci fazendo doce e sempre amei essa culinária. E eu faço doce há mais de 15 anos, profissionalmente, certo? E nesse meio Mas tempo... low carb ou não? Você primeiro... Low carb não, só carb. Ah, só carb. Só carb, só açúcar, literalmente. E eram deliciosos, eu amava, todo mundo amava, os meus clientes, alguns me procuram até hoje. E o que me chamou muita atenção foi que eu sou enfermeiro também. Eu Legal. trabalho no centro cirúrgico do hospital universitário. E eu me deparei com pessoas que sofrem muito na hora da cirurgia. Às vezes, a gente pensa, o açúcar vai me fazer mal, eu vou engordar um pouquinho, e eu vou resolver no futuro, vou tomar uma medicação. Isso me abriu os olhos, porque não é só tomar uma medicação. Não é mudar a chave, agora eu não como mais e depois de um mês você resolve. Não. E na mesa de cirurgia,
eu vi como as coisas acontecem, como é mais difícil uma pessoa simplesmente abrir o olho e acordar na anestesia geral, por exemplo. É tudo mais difícil. O corpo não responde da mesma maneira, o corpo está todo inflamado, entende? Às vezes tem que tomar até muito mais medicação para que a cirurgia ocorra com sucesso. Então eu vi, acendeu uma chave, opa, eu faço doce, mas eu mesmo não como, porque até aí eu sou íntimo do efeito sanfona. Então, assim, engordava e emagrecia. Eu falei, isso pode acontecer comigo no futuro. Exatamente. E começou a pesar na minha própria consciência. Estou fazendo doce, oferecendo coisas que não é tão saudável para pessoas. Então, o meu ponto, a minha virada de chave foi ver com meus próprios olhos o que acontece quando a pessoa que não se cuida come todo errado, fuma, até pessoas alcoólatras. O que acontece? Isso. O que acontece quando nada mais tem jeito e vai para uma mesa cirúrgica? Eu vi o resultado. Então, isso realmente foi uma virada assim, na minha vida. E que fez com que eu me preocupasse e buscasse a culinária low carb. Legal. E é interessantíssimo que, mesmo dentro, eu sou professora também da pós-graduação, e a gente, dentro do padrão de qualidade de vida, o comer menos de 48% de carboidratos na nossa rotina faz com que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Sim. E nós estamos envelhecendo. E se nós não pararmos para prestar atenção um pouco nesse estilo de vida nosso, que vem obesogênico, nós somos a segunda capital em percentual mais obeso do país, sobrepeso e obesidade, e em conjunto com isso, a gente também tem uma inatividade física, né? Certo, e o low carb, ele não vem só, ele vem um start no processo alimentar, mas ele vem também um start para o estilo de vida. Exato. Onde você começa, já que eu estou conseguindo comer um pouquinho com menor índice de carboidrato na minha rotina, que o carboidrato, principalmente o branco, ele é extremamente inflamatório, será que eu não consigo, de repente, fazer uma atividade física? Será que eu não consigo ponderar um pouquinho também, além das massas, do açúcar que eu coloco no meu prato, do açúcar que eu coloco no meu copo? Isso eu acho bem legal, porque você começa a ter um start. E a parte hospitalar, ela é bem gritante, que mostra quando a pessoa tem alterações, tanto Exato. na parte de hipertensão, quanto de diabetes, quanto da obesidade. Os obesos sofrem muito no centro cirúrgico e dão um trabalho para a equipe médica. Muito. Às vezes não consegue fazer voltar, às vezes choca. Sim. Então, são N coisas que, através de uma alimentação com menos índice inflamatório, porque a low carb também é um menor índice inflamatório. Você Sim. conseguindo, fazendo esse processo de menor índice de alimentação inflamatória, você vai tendo um estilo de vida mais saudável. E aí você vai conseguindo progredir. E hoje, como que você está nesse processo, já que você teve todo esse processo histórico? Você está conseguindo, dentro da arte low carb, ter uma alimentação menos inflamatória? Como que você está hoje? Hoje eu estou muito animado, certo? Porque eu consegui fazer os produtos. O meu sonho virou um desafio, porque eu tinha 15 anos como profissional fazendo a gastronomia, né? A confeitaria. Então, assim, eu sabia, assim, quase tudo. Eu fazia bolos deliciosos, bolos de casamentos e docinhos. Legal. E tudo mais. Então, mudar tudo isso, estudar receitas, né? Para que fiquem da mesma qualidade ou até melhores, soou para mim como um desafio. Então, me senti muito desafiado e depois, assim, com a meta realizada. Nesse processo todo, eu acabei comendo muito errado. Eu vou falar aqui, não vou mentir. Porque todo mundo que está assistindo a gente sai, às vezes, sai da dieta, entra, volta, erra, e que é uma coisa normal. Exato. E que a gente só não pode desistir, que eu vejo dessa forma. É que a atividade empresarial, todo esse movimento gera um estresse. E uma coisa que aconteceu, que está acontecendo agora conosco e aconteceu no início. Quando eu descobri low carb, por exemplo, eu percebi que tudo eu ia ter que fazer. Eu ia ter que cozinhar tudo que eu fosse comer, porque não dá para ir ao supermercado comprar alguma coisa que não seja verduras, frutas, ovos e carne. O restante, tudo não é muito indicado. E daí que eu comecei a estudar. E a ideia, para mim, foi ter o produto à minha disposição. Foi a partida. E é esse caminho que nós estamos tendo. Criar uma estrutura
que nos dê esse produto à disposição, não só para nós, mas que a gente também tenha esse produto para todo mundo que queira. Esse sendo assim, esse é o foco de vocês. Sim. Sim. Muito legal. Exatamente. Então, isso é muito legal. Um viver mais saudável, né? Que todo mundo pode ter. Exato. Todo mundo pode ter acesso, né? A ideia é criar um círculo virtuoso em torno da arte low carb, onde nós vamos conviver com saúde, não só nós, mas os funcionários, os clientes, todos que estiverem ao redor dessa ideia vão ter esse produto à disposição e poder buscar mais saúde. Poder usufruir em família, né? Porque que é o que a gente mais conversou. Porque a maioria dos produtos que... Eu sou uma adepta da dieta low carb, até faço ciclos cetogênicos, que eu acho extremamente válido, principalmente para o cérebro. E eu falo assim que o meu negócio é o meu cérebro. Que a minha família toda teve um processo de envelhecimento com muitas presenças de doenças senis, Alzheimer. Então, eu falo assim, meu cérebro é o meu principal foco. E a gente observa que quanto mais nós reduzirmos esse excesso de carboidrato, é melhor para o nosso cérebro. Sim. E isso a gente pode degustar em família, todos esses produtos, sem você ter uma consciência pesada, que a gente fala, que eu acho que a consciência pesada é a pior coisa da nossa rotina. E me diz uma coisa, hoje o foco de vocês é essa composição de família. E os próximos passos? Qual que é da empresa? Bom, nós queremos ter muitos produtos low carb. Inicialmente, por motivos comerciais, nós começamos com massas e depois viram outros produtos salgados. Mas o que nós queremos de fato são os doces, os bolos, as tortas. E vem na sequência. Nós queremos um leque grande de produtos. Queremos abrir um ponto comercial próprio em breve, onde as pessoas poderão ir lá e encontrar vários produtos e ter segurança naquilo que está comprando. Todos com que não o mesmo... está sendo enganado. Exato. Isso. Todos com o mesmo foco. Baixo carboidrato, zero glúten, não tem conservante nenhum, todos os ingredientes naturais, sabe, sem nenhuma surpresa. Produto realmente bom. Mas ali vai ter desde o macarrão, o pão, a pizza e os doces. Onde as crianças podem também ter acesso, que eu acho que uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito é desde a infância, o processo alimentar, que é a conscientização. Se nós sofremos uma vez, eu venho de uma alimentação super alemã, cuca, massa, assim, livre, à disposição em casa, a hora que quiser, no freezer lotado. E aí esse processo de conscientização, ele não é de hoje para amanhã. Não. Ele é gradativo, um processo inflamatório. Quando nós temos o processo de emagrecimento, a pessoa fala, não, agora eu tô magra. Não. Ela pode retornar ao processo inflamatório até que a gente pegue essa célula adiposa e minimize. Então, o estilo de vida de uma dieta low carb é para o resto da vida. Sem dúvida. E a gente precisa ter acesso a tudo isso. Hoje, como é que a gente acha vocês? Pois é, nós estamos na internet com o site artlowcarb.com.br. É uma loja virtual. Os clientes podem escolher os produtos, paga ali mesmo. E nós entregamos com motoqueiros. Só em Campo Grande? Não, estamos entregando no estado todo com as vans. Então, o pessoal que está no interior pode nos contactar, que nós temos lá as caixas de isopor, a gente manda tudo arrumadinho, com gelo. Que legal. E vai chegar bem congeladinho na casa das pessoas. Isso é muito legal. A gente hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma flexibilidade através do ir e vir, né? Sim. A internet nos possibilita tudo isso daí. Então, isso é muito legal. Até se não fosse na internet, ia ter uma dificuldade para ter acesso a mais pessoas. Se fosse uma loja, só quem tivesse em torno dela aqui ia poder ter acesso ao produto. Mas não, a gente já começa a ter acesso ao estado todo. Legal. E se Deus quiser um dia, a gente consiga expandir um pouco mais. Não, Ele quer, basta hoje, através, você refrigerou, vai. Então, se nós temos hoje as massas em supermercados feitos com resfriação e que tem acesso no Brasil inteiro, não é difícil da low carb também estar em todo o Brasil, né? Isso é muito simples, basta um direcionamento, uma organização, aí eu acredito nisso, acho que querer é poder, eu sou desse ponto de vista, isso. A gente consegue tudo. Me diz uma coisa,
Se vocês fossem hoje dizer alguma coisa para os clientes de vocês, ou mesmo para quem aqui do podcast Comer Bem Pode, que está assistindo a gente aqui, o que vocês falariam? Olha, eu diria, preste atenção na sua alimentação, no seu estilo de vida. E eu acho que a Covid mostrou isso. Porque antes a gente tinha aquela ideia de que a pessoa tem dinheiro e ela consegue o melhor tratamento do mundo e não vai morrer. E a Covid mostrou que rico morre. E o que faz a diferença entre a pessoa, como já foi falado, né, a pessoa está bem ou não depois de um processo de um tratamento médico é justamente estilo de vida. Então as pessoas têm que melhorar o estilo de vida em todos os aspectos, começando com o mental. Depois a alimentação, o exercício físico, o cuidado com a família, que isso que vai fazer com que a gente viva melhor. E você, Igor? Bom, primeira coisa, procurar os produtos low carb, que vocês já vão começar muito bem. É a maneira mais rápida, prática, você vai preparar a alimentação em questões de minutos. Todas as informações nutricionais que são importantes está no rótulo, é fácil de entender. E em segundo ponto, é esse despertar realmente para esse estilo de vida mais saudável. Low carb é importantíssimo, mas eu acho que antes de low carb vem do que eu preciso. Na minha idade, na minha rotina, no meu trabalho, no meu exercício físico, na minha família, para quem é mãe. O que eu preciso para ser uma boa mãe, ir para o meu trabalho, a rotina é super corrida. Então, eu acho que o principal é o autodespertar, certo? Para você se respeitar, para você entender o que você vai comer. Porque, como eu disse antes, a low carb é um estilo de vida. Ela não é simplesmente um pão ou uma pizza. Então, quando você desperta para o conhecimento e busca entender o que é carboidrato, qual que é a diferença da qualidade do carboidrato. Por exemplo, um pão de hambúrguer pequeno tem 30 gramas de carboidrato. Mas que qualidade que tem esse carboidrato? E a função dele no organismo? É quase zero. E 30 gramas de carboidrato num prato, por exemplo, de 300 gramas, onde tem legumes, verduras, carne, é um prato imenso que tem 30 gramas de carboidrato. Então, é onde entra também a parte do tabu. As pessoas pensam que low carb é gordura, é só abacate, queijo, carne, e se resume a isso. E é muito pelo contrário. Então, a gente está aqui justamente para falar que vão atrás de informação, né? Até mesmo as pessoas que te assistem, com certeza, já têm uma consciência bem maior. Então, busca a informação e coloca em prática. Sim. Muitas vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela está buscando esse processo de consciência. Pode não estalar o dedo, não estalar agora, essa importância de todo esse cuidado, mas daqui a pouco vai. Sim, sim. É o nosso objetivo, né? Que todo mundo se instale para uma vida mais saudável, né? Que realmente não é fácil para... A gente entende que quem está assistindo a gente não é fácil. Quem tem o estilo, eu sou mãe. Então, é uma correria, assim, maravilhosa, né? Depende de como você olha esse processo dessa correria. A gente tem que ver com mais clareza. Eu acho, assim, que a gente tem que ver com mais clareza todo o nosso ciclo de vida. A partir do momento que você leva com mais clareza e mais leveza, né? Você pode ter um ritmo de trabalho de 12, 14 horas. Você deve ter mais trabalhando. Certeza. Isso faz com que você tenha um ritmo acelerado de horas de trabalho, mas você consegue, olhando por uma forma mais clara, tendo uma consciência de todo esse processo e aonde você quer chegar, você consegue ter mais clareza, não consegue? Consigo, certamente. Aí a gente consegue ter uma clareza do seu objetivo para que você consiga trabalhar a sua parte alimentar, trabalhar a sua dinâmica cerebral, que bem como o Adriano falou, eu sigo uma linha da nutrição que se chama nutrição funcional. Sim. Então, há 20 anos eu sigo essa linha. Qual que é essa linha? Bem o que você falou. Nós trabalhamos a relação do corpo, a relação da mente, a relação espiritual. E há alguns anos para cá, o Instituto Medicina Funcional Americano, ele fala do aterramento de solo. Poxa. Então, o que quer dizer isso?
quer dizer que eu tenho que ter todo o equilíbrio do respeito ao meu corpo, a prática de movimentação e tudo mais, mas eu tenho que estar aterrado ao meu sistema. Então, eu tenho que estar aterrado ao meu ambiente. Aonde é que eu vou estar, onde eu quero chegar. Porque é muito simples, eu quero ir para uma vibe mais natural, não sei, tá, mas qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Essa é uma coisa que hoje, dentro da psicologia, também eles trabalham muito, né? O seu processo de equilíbrio. Mas tudo tem um começo, um meio, não necessariamente um fim, mas uma continuidade. E que é o objetivo da gente dentro do padrão alimentar. Não é você ir lá comer, hoje essa minha refeição, ela é mais anti-inflamatória, e tá, só hoje. Não, isso é uma rotina de vida. É um estilo de vida anti-inflamatório, é um estilo de vida low carb, é para a vida toda, né, que eu observo. Exato. Que a gente tem que... Fácil, nem de perto. Com certeza, para chegar nas massas de vocês, foi um trabalho árduo de teste, de reteste, de esquenta e tira e coloca e o negócio vai, né? Sim. Como foi essa base de teste de vocês? Olha, foram 3 anos de desenvolvimento e para chegar nas receitas. Nós começamos antes com os doces, depois que começamos a fazer as massas salgadas, mas foi um longo processo. De muito erro e muito acerto, né? Com certeza. Porque eu tenho a minha menina um dia falou pra mim, mãe, às vezes você erra, aí fica muito ruim. Eu falo assim, é verdade, né, minha filha? Às vezes, mas nós estamos na tentativa do acerto. Porque às vezes eu pego algumas receitas e os dois ficam comigo o tempo todo, aí a gente erra, né? Mas no sentido de que quer acertar para um melhor paladar ali, né? E me diz uma coisa, qual é a próxima... o que vem mais da low carb por aí? Além das massas que a gente tem hoje. O que vem aí? Tem um próximo lançamento? Não tem? O que a gente tem de novidade? Muitas novidades. A minha mão está coçando. Porque eu estou testando doces e bolos. E eles estão ficando incríveis. E a gente está até comendo de vez em quando. E assim, eu estou encantado com os produtos. Então, a gente sabe que... como é difícil manter a tal da consistência, você levar a longo prazo a dieta, tem o momento do lanche, depois da janta, aquele momento que a gente vai para a cama e quer comer o chocolate ou um docinho. Digo isso porque eu estou fazendo. Agora eu estou consumindo os nossos produtos 100%. E tô conseguindo fazer a dieta, já eliminei 9% aí quase de gordura e 9 centímetros de barriga. Uau! Em 30 dias. Nossa! Então, é ótimo, de fato. Então, assim, vem muitas novidades, principalmente doces. Doces, eles estão incríveis. Doce a mulherada pira. Sim. Pode dar um spoiler? Pode. Pode? Pode. Então, o próximo lançamento é a pizza, que está maravilhosa. Massa fininha, toda low carb, deliciosa, igual qualquer outra pizza que a gente compra na cidade. Legal. Que é uma coisa de domingo, né? Sim. Sim. Tá de família, de domingo à noite, se pede-se uma pizza, né? Sim. Tá saindo do forno. Que legal. Muito Pizza legal. com massa artesanal, fermentação natural, massa de verdade, com sabor de pizza, né? Que é o principal. Verdade. Né? Porque saudável. A gente pega bastante receita, mas até a gente conseguir acertar a igualdade do sabor, né? Ela é mais difícil mesmo. Mas que bom, gostei de saber. E aí, quem quiser saber mais novidades sobre low carb, qual que é mesmo o site? Você pode me lembrar de novo? www.artelowcarb.com.br. E quem quiser saber mais sobre a arte low carb, nós também vocês podem deixar nas mensagens abaixo aqui no YouTube ou nos seguir nas nossas redes sociais de Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Nosso Instagram é art.lowcarb. Legal. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar entrevistando vocês e de poder mostrar para a população a possibilidade de comer um pouquinho menos inflamatório, mas de forma muito saborosa. Nós agradecemos imensamente esse espaço. Estamos felicíssimos pelo convite e, puxa vida, agradecemos muito mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, por poder falar de verdade, né, sem esconder os fatos reais sobre a alimentação saudável low carb.
Muito Gente, obrigado. muito obrigada por você que está aqui com a gente no nosso podcast Comer Bem Pode. E espero vocês no nosso próximo podcast. Até mais!